Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Bragantino e Atlético Paranaense. Posso comparar aí esse jogo de hoje a dois casos que aconteceram aí em jogos anteriores. Esse jogo foi muito parecido com a atuação do Coritiba frente ao São Paulo e também muito parecido com o jogo entre o Atlético Paranaense e o Bragantino no primeiro turno, principalmente no que se refere ao resultado. Naquela oportunidade, o Atlético acabou fazendo 4 gols no Bragantino e o Bragantino não acabou fazendo 2 gols muito rapidamente, um perto do outro, e acabou sendo definido em 4-2. Desta forma, de maneira análoga, o Atlético acabou tomando 4-2, mas em circunstâncias diferentes. Por que é parecido com o jogo do São Paulo e Curitiba? Porque o Atlético simplesmente não jogou no primeiro tempo, que não é novidade, né? Como eu disse, vocês aí que me acompanham aí, vocês têm visto que o primeiro tempo do Atlético dificilmente é um primeiro tempo bom, né? E não é só fora de casa, é em casa também. Dessa vez não teve, ninguém escapou, sabe? No primeiro tempo todo mundo foi mal. O Bento, né, que é um grande goleiro, viu dizendo como o Bento é um grande goleiro, ele se atrapalhou ali na cobrança de falta no final do primeiro tempo e também acabou falhando ali naquele gol que acabou saindo no 3-0 do Bragantino. Falha da zaga titular, coisa assim difícil de entender, porque o Thiago Heleno, como eu venho dizendo aqui, ele é um cara que ele é líder, né? Então, quando ele atua assim, o pessoal fica um pouco mais equilibrado e tal. E hoje ele falhou clamorosamente nos 2 primeiros gols aí do Atlético e definindo praticamente a situação do Atlético. 2 gols do Bragantino foram analisados pelo VAR. E o VAR é aquela ferramenta diferente, né? Em que os impedimentos milimétricos, né, ou os gols milimétricos, né, são analisados, né. No segundo gol do Bragantino, houve aquela análise, o pessoal demorou um pouquinho ali, mas por centímetros ali o Bragantino acabou recebendo a confirmação do gol. No quarto gol, parece que o VAR não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, porque estava ali, era a mesma linha, não era, estava um pouco à frente, não estava, e traçaram 2, 3 vezes ali, não conseguiu chegar a conclusão alguma, e diante de protocolo mesmo, né, se o VAR não consegue chegar a uma conclusão, vai a decisão de campo, e o Bragantino acabou fazendo o quarto gol. Então, poderia se dizer assim, poxa, será que foi isso que determinou a derrota do Atlético? Não, não foi isso, porque assim, o lance surgiu de falhas da zaga. Então, falhas que acontecem, mas não deveriam acontecer. Principalmente às vésperas de um jogo tão importante contra o jogo do Atlético com o Flamengo na Libertadores. Foi o time titular. O Bragantino é um bom time, mas não é um time excepcional. Dá para comparar o Bragantino com o São Paulo? Dá para comparar. Mas assim, acho que em termos de qualidade, até o Bragantino é um pouco tem mais qualidade em termos individuais do que em termos coletivos. Porque coletivamente o São Paulo tá melhor porque eles costumam manter a mesma base, tem melhor toque de bola, né? O pessoal se conhece mais e tal. O Bragantino você vê ali que tem ali uma ou outra jogada, mas o que se ressalta ali é a qualidade individual. Tanto que o gol de falta ali foi feito por qualidade individual. O terceiro gol ali do Bragantino. Então é assim, o Atlético não jogou e não vem jogando um grande futebol. Isso realmente desde o jogo contra o Palmeiras. Aliás, até no jogo contra o Palmeiras, o Atlético não jogou um futebol de encher os olhos. Então é assim, é engraçado dizer isso, mas o Atlético não tem esse cacuete, ou essa capacidade, ou essa unanimidade, né, de se dizer assim, poxa, o Atlético é um bom time, é um dos melhores do Brasil, não tem atuado bem. E não é de hoje, sabe? Nos últimos 10 jogos você vai pegar lá, quem sabe 2 ou 3 jogos que o Atlético atuou bem e não atuou bem o tempo todo. Aquela situação que eu contei do Curitiba lá de jogar 12 minutos bem naquele jogo contra o São Paulo, aconteceu hoje também com o Atlético. O Atlético se jogou bem, jogou 15, 20 minutos bem, né? Como deveria jogar. E até que no segundo tempo, assim, o Bragantino não fez mais porque
meio que recuou, né? Não quis ir mais para cima, não fez aquela marcação adiantada que fez no primeiro tempo, onde o Atlético praticamente não conseguia sair de trás. Então o Bragantino meio que mudou a forma de jogar para que o Atlético pudesse se sobressair. Aí nós temos ali a atuação do Filipão. O Filipão o que que fez? Pegou e tirou jogadores que estavam nulos, cometendo muitos erros. Aliás, é importante falar aqui que o Atlético errou muitos passes para um time que é considerado titular. Aí podemos dizer assim, poxa, mas será que é ritmo de jogo, cara? Será que de repente essa história de ficar trocando um, trocando o outro, o pessoal não se conhece tanto, não sabe mais quais são os titulares e tal, então assim se desacostuma. Por que que o Davi Terans hoje simplesmente sumiu no jogo? O cara não tocou na bola, ele praticamente não conseguiu fazer nenhuma jogada. O Pablo acabou ficando, né, no jogo, por aquela situação. Ele é um cara que ele sai, que ele vem, ele não fica só na área, aí ele vem buscar jogo, ele faz passe. Os grandes lances do primeiro tempo foram dois, foram com o Pablo. Talvez por isso o Felipão não tenha tirado ele. Aí o que que aconteceu? Na virada do jogo, o Filipão botou o Vitor Roque de centroavante, e o centroavante, o que que ele faz? Ele fica parado, ele fica dentro da área, ele não pode sair. Ele é garoto, né? O Filipão falou para ele não fazer, ele não faz. O que aconteceu? Acabou praticamente não tocando na bola. Aí o Vitor Bueno entrou todo pilhado, acabou fazendo gol. Ali um minuto depois, o Vitinho tomou uma bola, acabou fazendo o segundo gol. E ali deu a impressão que haveria uma reação, que o Atlético poderia virar aquele jogo e tal, mas daí morreu por aí a atuação do Atlético. Aí muita falha na zaga, muita falha de passe. O Kelvin, de novo, ele faz uma, duas jogadas, mas muito longe daquele Kelvin que a gente, né, conhecia em tempos atrás. Aí o Abner, ele realmente não tem feito uma boa temporada. Aí nós temos ali, no fim entrou o Hugo Moura, né, no lugar do Eric. O Eric que atuou até bem aí nos últimos dois, três jogos, mas hoje não estava atuando bem. O Hugo Moura ali deu alguma estabilidade ali no meio campo, que estava uma peneira, né? Então, o Filipão, não sei se ele tentou testar, né? Porque dessa vez ele não botou o Fernandinho. O Fernandinho, a não ser que ele esteja machucado, com certeza ele vai estar na final. E o Fernandinho ele dá uma estabilidade ali no meio-campo. Com o Fernandinho, não passa muita bola, né? Ele dá uma proteção ali na zaga, né? Que daí é uma zaga consistente. Hoje você vê um Thiago Heleno jogando da meia-lua, da grande bola ali do meio-campo para frente, né? E tomando praticamente contra-ataques, né? E tendo que correr e voltar muito. E de repente ele está organizando o jogo, ele está distribuindo bola, né? Ele está fazendo coisas que de repente era o Terans que devia fazer, né? Ou quem sabe o próprio Fernandinho, ou quem sabe o Hugo Moura, mas o Thiago ali no zagueiro tá tendo que fazer isso aí. Aí tem coisas crônicas assim no Atlético, né? É, puxa, é difícil ser um gol de escanteio, o pessoal não consegue se posicionar na área, os cruzamentos não são perfeitos, quer dizer, não é mais um lance agudo do Atlético que ocorria também em anos anteriores. Aí você não tem meio campos atuantes, quer dizer, puxa, só tem o Davi Terans para fazer essa jogada de criatividade. Aí, poxa, hoje entrou o Vitor Bueno. O Vitor Bueno entrou, já deu uma qualidade melhor ali no meio campo. Mas daí a gente depende aí do Davi Terans. O Davi Terans, às vezes ele está bem, às vezes ele não está bem. Às vezes ele pega um petardo de fora da área, acerta, né? Às vezes, e daí assim, e nesses casos ele acaba fazendo uma única jogada, ele acaba fazendo um gol e depois some. Puxa, é desesperador ver você não ter essa capacidade criativa ali no meio campo que tinha o Atlético. Então, resumo da ópera ali. Primeiro tempo inoperante do Atlético, tomou um 3-0 com um gol aos 49 do segundo tempo, que foi um gol de falta. Quer dizer, aí qualidade do cara, qualidade. Mas assim, a jogada ali poderia ter sido evitada, essa jogada da falta, que acabou culminando no gol. Então, se sai 2-0 é um cenário. Com 3-0 era um jogo praticamente perdido. Eu mesmo estava pensando no que eu iria comentar, né? Se ficasse essa situação de 3-0, que eu estava realmente com medo de uma nova goleada e uma nova vergonha, né? Do Atlético.
passando esse ano, que já passou várias vergonhas, né? 5-0 lá no Stones, é importante não esquecer, né? 4-0 para São Paulo, e por aí vai. O Atlético é aquele time que anda passando muita vergonha, tanto que tomou 40 gols e fez 40 gols. Tá igualado, então acaba fazendo muito gol, mas toma muito gol também. Então não é uma defesa consistente. Aí você vai pegar um Flamengo, cujo ataque é a principal característica, né? Com uma defesa desse jeito. É a defesa titular. Aí poderia também pensar naquela situação, puxa, mas com o Flamengo o pessoal vai jogar, né? É porque era com o Bragantino, porque era fora de casa, tudo bem. Com o Flamengo o pessoal vai jogar. Tomara que seja verdade. Tomara que o pessoal esteja se poupando e chegue lá contra o Flamengo e, né, e mostre alguma capacidade, né? E leve o negócio a sério e o pessoal tenha mais atitude e o Davi Terans tenha mais capacidade, porque daí eu não sei, né, o quanto que você pode confiar nesse pessoal aí para essa final. E é evidente que assim, o peso é muito grande, né? É um dos maiores jogos da história do Atlético. Fora aquele jogo com o São Paulo também na final de 2005, esse é o maior jogo da história do Atlético. Então o pessoal tem que levar isso a sério. Para a próxima terça aí, o Atlético provavelmente vai usar aí o time reserva, né? E esse time titular vai se preparar aí para a final. Mas é muito preocupante, porque o Flamengo é muito maior, tem muito mais qualidade, tem muito mais capacidade que o Bragantino, né? E o Atlético tem que chegar lá com vontade de vencer. Aí não é por isso também que o Felipão deve colocar três zagueiros ou três volantes, mesmo porque já não tem um terceiro zagueiro, né? Que o Nico Hernandes já saiu. E agora, quem que seria esse terceiro zagueiro, né? Então, mas e se entrar com três volantes, como é que vai ser organizado esse ataque? O Alex Santana, ele não é um Davi Terans, quer dizer, nem o Davi Terans não é o Davi Terans, quer dizer, minha nossa, né? Em quem que a gente vai confiar aí para fazer essa criação de jogada, né? Talvez o Vitor Bueno seja esse cara, mas é que tem que armar uma estratégia para que o Atlético consiga incomodar o Flamengo, né? Nada desse negócio de ficar recuando e de esperar e 0-0 vale, e vamos para os pênaltis. Não, cara, tem que jogar para ganhar, é uma final de campeonato, né? Então, assim, cuidados defensivos tem que ter, mas tem que ir para frente, tem que ter alguma criatividade. Aí, outra coisa que não acontece no Atlético é aquela troca de passe. Você não consegue ver uma triangulação, você não consegue ver um jogador que recebe uma jogada de velocidade. Eu me lembro quando o Santos estava aqui no Atlético, volta e meia, ele lançava o cara lá no ataque e o cara, através da velocidade, conseguia fazer o gol, né? O Bento não é esse goleiro, né? Mas assim, mas não é função dele. Na verdade, a função é aí do pessoal do meio campo, o pessoal da lateral, quer dizer, essa velocidade, essa capacidade de lançamento. Como eu disse, agora nós estamos defendendo de lançamento do Thiago Heleno. Não que ele não tenha capacidade, ele tem, mas não devia ser função dele, né? Esse lançamento tem que ocorrer do pessoal do meio, né? Tem que ocorrer ali do Davi Terans, quem sabe do Fernandinho, mas sabe, então tudo errado, praticamente tudo errado, a não ser ali aqueles 5, 6 minutos ali de inspiração que o atleta teve ali no meio do segundo tempo, dá para jogar tudo no lixo, né? Não é possível que, né, agora em outubro, né, nós ainda tenhamos aí esses problemas clássicos, né, de um time de futebol, que é erro de passe, falha na capacidade de cruzamento, quer dizer, nem o Kelvin, nem o Abner, aí capacidade de domínio de bola, às vezes tem um ou outro ali que não consegue dominar uma bola, erros de passes absurdos, como do Canóbio, o Canóbio corre aqui, corre ali, mas ele não consegue passar uma bola, né? Aí, às vezes, o máximo que ele consegue é uma falta ali na entrada da área, aí não tem cobrador de falta. Não tem jogada ensaiada, a única jogada ensaiada virou uma coisa patética, que ninguém entendeu direito como é que foi ensaiado esse negócio, né? Então o Atlético hoje foi temerário, né? Foi uma coisa absurda. Não se viu realmente um time de futebol hoje jogando lá em Bragança Paulista. Realmente esperamos, né, que seja ali um acidente de percurso, sem que pese eu já ter relatado, inclusive neste vídeo aqui, que isso é uma constante. Então, assim, você não vê um grande jogo do Atlético desde aquele jogo com o Palmeiras, né?
Aliás, se você for pegar para grande jogo mesmo, talvez esteja mais para trás lá ainda. Porque assim, muitas das vitórias do Atlético foram conseguidas no último minuto. Grande jogada lá do Vitor Roque, até grande jogada do Canóbio, que hoje está deixando muito a desejar. Mas assim, gols no final do jogo, em que o jogo praticamente estava definido. O jogo contra os Estudantes foi assim, o jogo estava definido. Aquele jogo foi anulado, aquele gol que foi anulado pelo VAR lá dos Estudantes, estava no final do jogo. Poderia ter sido confirmado e a vaga estava com os Estudantes, mas acabou sendo anulado e pouca gente sabe o que aconteceu. Eu mesmo não entendi direito por que foi anulado. O cara estava ali, participou do lance, não participou, mas acabou anulado. Aí o gol saiu no final do jogo. Então, assim, você não pode dizer assim, poxa, foi um grande jogo do Atlético. Cara, essas coisas acontecem, é sorte, e o Filipão tem muita sorte. Então, para você pegar e dizer assim, poxa vida, né? Foi um grande ano, foi uma grande jornada do Atlético. O Atlético teve muita sorte em muitos casos, né? Não estou dizendo que o que o Atlético fez esse ano só teve baseado em sorte. Não, mas em alguns casos foi sorte sim. E essa pontuação do Atlético deve-se a isso também. Vamos dizer aí que uns 15 pontos aí, para ser bem brando, foram pontos de sorte que o Atlético conseguiu. E é por isso que ainda está aí com a sexta vaga aí para a Libertadores. E vem dependendo de tropeços dos outros concorrentes, né? Como o Atlético Mineiro, que acaba não vencendo, o América, que acaba não vencendo. Inclusive, agora é necessário torcer para que o Fortaleza ganhe, mas de repente o Atlético perde a vaga para o Fortaleza, porque a Fortaleza vem numa crescente aí tão grande que se perder tantas oportunidades de se conseguir pontos, pode perder a vaga para o Fortaleza. Agora vai pegar o Palmeiras. Não é tão fácil vencer o Palmeiras. Vai jogar na Arena, vai jogar com o time reserva. Será que ganha? Se ganhar, tranquilo. Mas se perder, de repente o Fortaleza está aí nos calcanhares do Atlético. E esse está crescendo. Esse não vai perder ponto. Então é necessário tomar cuidado, né? Mas enfim, gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. E amanhã vai ter o jogo do Curitiba. Vou fazer a análise, torcendo aí para que consiga vencer o Internacional, que é o vice do Campeonato Brasileiro. E vamos ver aí, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, e vamos ver o que o Curitiba pode fazer aí para conseguir esses pontos e evitar a zona do rebaixamento. Na terça-feira tem o jogo do Palmeiras com o Atlético, vamos acompanhar também. E sem muita esperança, né? Mas esperando que o Atlético consiga vencer esse jogo para continuar aí na luta pela Libertadores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.